Wilson? Tudo maravilhoso. Tá ótimo. Fala pra gente um pouquinho, Wilson, da noção de investimento em psicanálise. Muito bem. Quando nosso mestre Freud criou a segunda teoria do aparelho psíquico, ele começou a criar realmente a noção de ego, de id, de superego. E ele criou uma noção que essas estruturas mentais são altamente conflitivas. Os desejos do id têm que ser elaborados pelo ego, porque existe a estrutura do superego censurando, dizendo para o ego aquilo que ele pode ou não pode fazer em função da estrutura de valores, do ideal de ego, do ego ideal. Mas nessa segunda teoria, Freud criou um conceito, que é o conceito da mente como um sistema econômico. E ele deve ter tirado isso da própria área financeira, porque no sistema econômico você faz investimentos de recursos, você faz desinvestimentos, retirada de recursos. Então ele concebeu a mente como um sistema onde se investisse energia e se retirasse energia. Então, dentro desse conceito econômico, surgiu um conceito chamado de investimento. Quando a gente falar em investimento em psicanálise, nós estamos falando de energia, de emoção. As nossas energias estão ligadas ao nosso campo emocional. Então, dentro do conceito de investimento, dessa noção econômica do aparelho psíquico, toda vez que o nosso ego ele fizer um investimento para dentro de energia intrapsíquica, e esse investimento para dentro de nós, ele sempre tem um objetivo de defesa. Eu posso investir uma energia para tirar da minha mente alguma coisa que me incomoda. Se eu investir essa energia do meu ego e colocar lá no meu inconsciente, essas memórias, esses desejos, essas vivências, eu estou fazendo um investimento lá na minha estrutura inconsciente. E isso, obviamente, vai criar uma representação dentro de mim, uma representação. Traços de memória, mais excitações que esses investimentos vão trazer. O ego também pode fazer um sobreinvestimento. Eu já tenho uma certa representação que eu não quero lembrar, mas voltou e eu novamente digo, eu não posso lembrar disso, essa vivência que eu tive agora não foi, eu gostaria até de fazer, mas não posso, isso está fora dos meus princípios. Eu novamente estou fazendo um investimento numa representação que já existia no meu inconsciente, porque o investimento, quando vai em direção ao inconsciente, ele está indo em direção a uma representação. Esse investimento do ego para dentro, você pode chamar até de contra-investimento. Porque, na verdade, a noção de investimento, ela começa da estrutura da segunda teoria do aparelho psíquico, que todo investimento, toda fonte vem do id. O Freud dizia que toda energia emocional que transita no aparelho tem uma fonte única. O ego retira desses investimentos energia que ele vai fazer investimento para dentro. Vamos dar um nome particular desse investimento para dentro de contra-investimento. Então, eu posso contra-investir, porque o id está me mandando um certo desejo, eu posso investir uma energia contrária. Mas o que seria isso? Por exemplo, negar um desejo seria um contra-investimento. Por exemplo, idealizar uma pessoa. Eu sei que a minha relação com aquela pessoa está ruim, e eu tenho recalcado que o meu casamento está ruim, e se alguém pergunta, como é que está a relação? Está ótima, maravilhosa. Na verdade, eu contra-invisto uma energia para não me lembrar que ela não está boa. Então, quando a gente nega, quando a gente idealiza, quando a gente atua, quando a gente conta mentiras para nós, como é que está a sua vida? Maravilhosa. Na verdade, o ego está fazendo investimento em representações lá no inconsciente. Agora, o ego também pode fazer investimento em representações
que estão muito próximas, no próprio pré-consciente. Quando a gente está, muitas vezes, reprimindo um desejo, não recalcando, a gente apenas por um momento nega a existência desse desejo. Eu estou fazendo um investimento numa representação que está lá no meu pré-consciente. Eu poderia até dizer que esse investimento ego para dentro também seria um contra-investimento, mas um pequeno contra-investimento para que eu não lembre daquilo que eu gostaria de lembrar, mas não posso lembrar. Então, eu posso dizer que o ego faz investimentos para o inconsciente, para o pré-consciente, mas ele também pode fazer investimentos sobre si próprio. A gente investe energia emocional no nosso corpo, principalmente a energia sexual. Você está tendo um contato mais íntimo e você começa a perceber que um determinado órgão fica excitado. Ali há uma distribuição da energia emocional para aquele determinado órgão. É muito claro dentro do processo da sexualidade. Eu também estou investindo no meu corpo, não é? Mas eu também posso investir no meu pré-consciente e produzir uma fantasia. Quando a gente está assim com a cabeça pensando em certas coisas, essas energias de excitação, quando estão muito próximas no pré-consciente, o ego está fazendo sempre um investimento numa fantasia. Então, o investimento é como o ego faz a distribuição do seu processo energético. Na verdade, a fonte de todo esse processo de investimento, eu particularmente acredito, eu não concordo com Freud, que o id que distribui para o ego, para o superego, não. Eu acho que toda a fonte é o sistema endócrino, são sistemas hormonais que fornecem pelo nosso corpo energia para que a psique possa funcionar. Eu discordo dele, mas a psicanálise clássica fala isso, nós estamos apenas colocando para os alunos isso. Mas, quando a gente estuda os sintomas neuróticos, principalmente as conversões e histerias, você vê que quando há conversões e histerias, o grau de defesa é muito intenso. Então, o grau de investimento intrapsíquico lá no inconsciente é muito grande. E é muito interessante, a energia investida no inconsciente, ela é indestrutível, ela fica lá. Nós estudamos o quantum de afeto. O quantum de afeto, ele fica lá 70, 80 anos sem sair. Ao falar de uma mágoa de muitos anos atrás, é como se fosse ontem. O investimento está ali. Já no pré-consciente é um pouco diferente, porque tudo que está de memória no pré-consciente, ou todas as excitações que estão no pré-consciente, elas chegam no ego, de volta. Elas passam a reinvestir na estrutura do ego. Então, no inconsciente, todas as memórias sofrem desgaste, todas as excitações são drenadas. No inconsciente, não. O inconsciente é um sistema onde a energia é muito mais livre e sofre muito menos censura. Então, a gente percebe que há conservação de energia no inconsciente. Como o inconsciente ele busca equilíbrio, ele está querendo sempre se desfazer dos investimentos de excitação que estão nele. E essa é a função do id, eu concordo. Ele, na verdade, o inconsciente ele tem uma energia própria. Eu acho que o inconsciente não tira a energia do id também. Porque você vê que as representações, elas têm uma ligação entre elas. Você, às vezes, pede para o paciente falar de uma mágoa da mãe, por exemplo, e ele começa a falar da mágoa da mãe, de repente há uma ligação, ele começa a falar da mágoa da irmã, do ex-marido. Na verdade, o inconsciente tem uma energia própria, energia que faz a ligação das representações, as associações, e também o inconsciente, ele atrai, ele tem uma certa coesão interna. Uma representação é atraída por outra, é como se existisse uma energia de atração própria ali dentro. Então eu discordo do Freud dizendo que tudo vem do id. Eu acho que tudo vem do organismo, né? De certa forma. Mas é interessante, toda a energia de investimento do inconsciente, ela vai passar na fronteira do pré e vai chegar no ego. E o que acontece é que quando chega no ego, o ego, então, ele tem que tomar decisões.
Então, vamos falar um pouquinho. Quando a gente recebe uma pulsão, porque a pulsão é irreprimível, ela é energia emocional, ela passa. O que é reprimível são os representantes psíquicos, são as lembranças, né? Aquilo que o ego gostaria de fazer, mas teme fazer. Então, quando o id manda um investimento para o ego, quem vai decidir se o ego pode fazer é a censura. Beija a tua mulher, beija teu marido. O superego diz ok. Então esse investimento passa tranquilamente, o ego vai, e aí o ego investe sua energia no objeto externo, sem problema. Agora, toda vez que o id sugerir alguma coisa, compra alguma coisa, agride, trai, e o superego diz não pode fazer, fica a decisão na estrutura do ego. Aí nós vamos cair naquela hipótese. Se o ego fizer, ação da culpa do superego. Se o ego fizer e mentir, não sente culpa, mas não fica feliz, porque a ação do superego a nível inconsciente produz distonias. Se o ego elaborar o desejo, ótimo, ele não podia comprar essa roupa, mas compra que pode. Aí ele teve um processo próprio de pegar aquela energia do id e canalizar num objeto compatível, que chama-se elaborar. Comprar o que pode, namorar quem pode, falar aquilo que deve falar. Mas se o ego fugir desses investimentos, aí nós vamos produzir os recalques ou as repressões. E é interessante, quando a gente deposita a energia no pré-consciente, ela está sempre voltando. Porque o pré-consciente é a fonte das fantasias. E fantasias caracterizam investimentos que estão à disposição do ego. Então é muito comum no consultório, quando você pega uma representação inconsciente, e os alunos vão aprender isso mais tarde, e você desinveste essa representação, abreage, que é o termo, faz a catarse daquela excitação, ele chora, coloca aquilo para fora, ele compreende, ele se perdoa. Aquela energia que estava dentro da representação, exigindo do ego um contra-investimento constante, não precisa mais. Porque já que o ego não vai temer mais aquilo, é como se devolvêssemos uma energia para o ego que ele estava usando para não lembrar de coisas que não queria. Essa energia que fica disponível no ego, ele pode utilizar para fazer novos investimentos e recalcar novas coisas, para impedir saída de recalques, ou para investir em objetos externos, ou para produzir a fantasia. Então eu posso dizer que é muito interessante, essa ação do inconsciente sobre o ego é muito interessante, porque o inconsciente está sempre na busca de homeostase, mandando investimentos para o ego. Lógico, para o ego, desculpe. E essa base desse investimento é a estrutura do id, porque eu poderia dizer que o id é a nossa defesa mais primitiva. Toda vez que eu estou desequilibrado, a pulsão vem forçando eu fazer alguma coisa. Já no pré-consciente, é interessante, a energia de excitação que fica lá investida pelo ego, como a ação de defesa e de censura no pré-consciente, é interessante. O pré-consciente ele vai mandando as energias necessárias para que o ego possa viver. Quer dizer, ele mantém as energias e vai distribuindo passo a passo em função das necessidades que o ego tem. Então, não há como no id, na estrutura inconsciente, o id manda a pulsão e o ego é que se vire com essa energia. Já no pré-consciente, não. Nós vamos dosando, o pré-consciente vai dosando a energia que vai disponibilizando para o ego agir, para o ego comprar, para o ego trabalhar, para o ego namorar, para o ego estudar. Então é muito interessante. Hoje, modernamente, você pode dizer que existem investimentos também do ego para fora, para os objetos, que são completamente diferentes dos investimentos do ego para dentro. Então, quando você compra, quando você conversa, quando você trabalha, quando você namora, você está fazendo investimentos nos objetos. E é muito interessante. O ego distribui seus investimentos externos. Por exemplo, se você fizer um investimento muito forte na sua visão, imediatamente você empobrece a audição e o sentir.
Se você faz um investimento de atenção concentrada na audição, você empobrece o outro sentido. Quer dizer, quando o ego faz investimento para fora, ele, pela persistência dele, pelos interesses dele, é muito interessante. Você faz a cada objeto o seu investimento próprio. É muito difícil você investir em 3, 4 objetos ao mesmo tempo. Você fica confuso. Então, o conceito de objeto é muito próprio ao conceito de investimento. É por isso que a gente vê no consultório casamentos muito interessantes. A mulher não está muito feliz, ou o homem não está muito feliz com a mulher. Então, a mulher para de investir no marido, porque está chateada com ele, está triste com ele, e ela começa a fazer investimentos laterais, ela começa a investir no filho, ou então investe no trabalho, ou então investe numa atividade de lazer. É muito interessante, o ego está sempre distribuindo os seus investimentos em função da sua necessidade de equilíbrio, porque se eu não estou equilibrado no casamento com a mulher, eu posso estar equilibrado no trabalho, eu posso estar equilibrado na leitura, ou num projeto que eu estou estabelecendo. Se não fosse assim, nós estaríamos com muita dificuldade. Quer dizer, o ego troca muito facilmente de objeto. Ele troca o campo de interesse, porque o nosso campo de interesse define os investimentos. Quando você pega uma pessoa deprimida, você vai encontrar uma coisa interessante. Geralmente os deprimidos, por exemplo, um deprimido por uma perda, morreu alguém. Se ele não fez o luto, todo o investimento do ego ainda é no defunto. Ele fica lembrando do defunto. Ai, porque meu marido morreu. Mas já morreu 10 anos. Ah, já morreu meu marido, mas está 10 anos chorando. Quando ele faz investimento sobre objetos que já foram, vai faltar energia para o ego para a vida. Ele perde a autoestima, ele fica deprimido. Eu posso até dizer que depressão, quando o indivíduo está deprimido, ele está fazendo investimentos laterais, ele está fazendo investimento que não são os investimentos da vida de relação dele. Ele está fazendo investimento na saudade, naquilo que passou, ou está fazendo investimento numa mágoa, está fazendo investimento numa culpa. E é muito interessante. Quando você pega um indivíduo deprimido, você sabe que toda a energia psíquica dele está sendo deslocada para o lugar errado, né? E ele vive uma infelicidade incrível. Esse conceito de investimento é um conceito fundamental. Quando o profissional, o terapeuta, perceber que o paciente está entrando com um tipo qualquer de perda de autoestima, perda de energia, ele tem que descobrir aonde ele está fazendo esses investimentos. E interessante, no estado psicótico, todos os investimentos do id invadem o ego. Ele não tem mais nenhum sistema de defesa. A última defesa que ele tem para o investimento abrupto do id é a alienação mental, é a perda da coerência. Você pode dizer que é um caso extremo, não é? Então, resumindo, falar em investimento do ego é entender que nós nos relacionamos na vida de uma forma emocional, ou para fora ou para dentro. Tudo que o ego investe para dentro, vai aparecer um nome interessante chamado contra-investimento. Tudo que o inconsciente investe sobre o ego, força o ego a agir, tomar atitudes. E o ego distribui isso para a vida de relação através de seus 5 sentidos, através da sua sexualidade, através das suas relações com pessoas. E é muito interessante. Quando nós falamos de contra-investimento, nós temos que detalhar um pouco mais para que o aluno entenda o conceito econômico de contra-investimento com as atitudes do ego. É fácil entender investimento para fora. Comprar, ler, passear, se divertir, namorar. Fica fácil. Investimento para dentro fica um outro capítulo quando nós falamos de contra-investimento. Wilson, fala para a gente agora um pouquinho sobre os investimentos do ego nos objetos. Bom, para a gente falar dos investimentos do ego nos objetos, vai falar sobre a vida, né? Nós temos que falar sobre nossa motivação. A motivação, ninguém motiva ninguém, né? O que nós recebemos são investimentos dos objetos, a gente recebe investimento dos objetos. A mente, ela perde aquele conceito de sistema fechado quando a gente recebe estímulos, que são os investimentos dos objetos. Uma pessoa bonita, uma pessoa falando com a gente,
uma interação de trabalho. Então, na verdade, ninguém motiva ninguém. A motivação é um processo ligado inteiramente às tuas necessidades. Se você tem necessidades, você tem sempre desequilíbrio. Se você tem desequilíbrio, você tem investimentos do id. Nesse investimento do id, ele vai investir forçando o ego a atender essas necessidades. Quando esses investimentos inconscientes, que são as nossas... Porque, na verdade, nós temos um desequilíbrio no inconsciente, que são nossas carências, né? Quando o id manda uma carência, que é um desejo que você tem lá, para o ego ele está recebendo o impulso da sua motivação interna. E esse investimento do id é que vai produzir a motivação. Aí o ego, ele começa, dentro desse processo dos seus desejos, a desenvolver os investimentos externos. Então, para a gente falar em investimento de objeto, eu tenho que falar de motivação. E para isso, nós vamos ter que falar de investimentos narcísicos. Nós já falamos sobre narcisismo. O narciso, na verdade, ele ama essencialmente a si próprio. Todos nós somos narcisos, nós nos amamos. E, de certa maneira, nós procuramos fazer investimentos que nos tragam equilíbrio, homeostase, porque esse é o objetivo da vida. Então, se nós entendermos que tudo que a gente investe para fora para receber algo que supra nossas necessidades, eu posso dizer que o narcisismo seria isso. Eu invisto tempo, ou recursos materiais, ou a minha presença afetiva nos objetos, para que eu possa receber alguma coisa que atenda às minhas necessidades, à minha motivação. Então, eu posso dizer que os grandes atributos do ego é lidar com tempo, com recursos materiais e com a presença afetiva dele, ego, junto a outras pessoas. Quando eu faço um investimento para fora, num objeto, para receber um retorno fisiológico, por exemplo, eu estou com fome e alguém me pede que eu ajude e diz, se você me ajudar, eu te dou a comida. Aquele tempo que eu estou investindo naquele trabalho é para receber a alimentação que eu preciso. Eu fiz um investimento para a sobrevivência. Aí eu posso dizer que esse investimento não é narcísico, é de sobrevivência mesmo. Muitas vezes você vai encontrar pessoas na sociedade que fazem certas coisas apenas para sobreviver, para comer. Não é? Então, eu posso dizer que o ego faz investimentos para se suprir de necessidades fisiológicas. Comer, beber, não é? Ter um local para fazer suas necessidades fisiológicas, ter sua vida sexual, ter um local para dormir. Esses investimentos são naturais na vida. Aliás, eles são os prioritários na nossa vida. Mas quando o ego começa a fazer investimento de tempo, recursos materiais e afetivos, para receber segurança, ou seja, proteção e preservação, aí eu já estou dizendo que são investimentos narcísicos, porque eles já são opcionais. Muito bem, eu preciso me sentir seguro pelo objeto. Na verdade, a verdadeira segurança teria que ser sua, própria. Então, toda vez que nós somos mais egocêntricos, a gente dá para receber. O dar para receber é o grande conceito de narcisismo. Eu dou tempo, ouço alguém para que essa pessoa diga que eu sou uma pessoa capaz, que eu sou uma pessoa bondosa, cordata, madura. Então, eu estou ouvindo o meu chefe para não perder o emprego, buscando segurança. Mas eu posso ouvir também uma pessoa para ser amado, para ser valorizado, para ser reconhecido por ele. Então, nós vamos encontrar nos investimentos de objeto, investimentos narcísicos, onde você faz um investimento para receber proteção e preservação ou ser amado, querido e valorizado. Nisso, nós fazemos investimento de tempo, a gente ouve as pessoas, ajuda as pessoas, colabora com as pessoas, visita as pessoas.
Da mesma forma, nós podemos fazer recursos materiais. Você empresta alguma coisa para não brigar. Você dá um recurso material para não se aborrecer com a irmã. Empresta uma roupa para não se aborrecer. Na verdade, de certa forma, não foi amor. É um investimento narcísico. Aí eu invisto a minha presença afetiva para que eu não perca o emprego. Então eu estou lá com a minha presença para não perder o emprego. Só quero receber meu salário. Se eu não for, eu perco o emprego. Ou então eu estou com a minha presença no meu casamento para não perder o marido. Então muitas vezes a gente dá a nossa presença numa busca de segurança. Ou nós damos a nossa presença numa busca de reconhecimento. Quanto nós gastamos de tempo, às vezes, nos embelezando? Fazendo maquiagem, as mulheres fazem maquiagem, nos arrumando para que as pessoas digam que nós estamos bonitos. Quanto a gente investe de tempo para comprar uma roupa, para se sentir bem apresentado ou para se sentir até seguro. Então é muito interessante. Você pode até dizer que a vaidade, esse sentimento de superioridade, ele é altamente narcísico, porque o vaidoso ele investe tempo, recursos materiais, presença afetiva para ser valorizado esteticamente. O presunçoso, ele investe tempo, recursos materiais, muitas vezes para que ele seja considerado a pessoa com maior nível de conhecimento. Investe dinheiro numa pesquisa para que ele seja reconhecido e valorizado. Ou até faz investimento na presunção de saber para que ele possa ter recursos para poder viver a vida dele. A prepotência já é a vaidade do poder. O indivíduo ele investe tempo, recursos materiais para ser considerado o dono da verdade, o dono das soluções e das decisões. Então, os investimentos no ego, eles vão seguir as nossas necessidades. Fisiológico, segurança e reconhecimento. Agora, eu posso investir em lazer, que é a autorização do self. Quantas vezes a gente investe um tempo para ler um bom livro? Aí só depende de nós, porque o objeto ele passa a ser um objeto de lazer. Eu posso investir num cinema, aí eu estou investindo tempo na autorização do self. Ou posso estar investindo na presença na pessoa pelo retorno de prazer que aquela pessoa me dá naquele instante. Agora, o maior investimento do ego, aquele que vai estabelecer objetos totais, que são os objetos verdadeiros, porque a maior parte do problema que nós vamos ter no consultório é que o ego faz investimento em objetos parciais. Se nós não estudamos, vamos estudar. Ele investe no objeto para receber retorno fisiológico, segurança, reconhecimento e lazer. Se ele dá para receber, toda vez que esse retorno de investimento estiver acontecendo, ele está se sentindo protegido, amado, valorizado, a relação está lá. Ele é uma metade que está conseguindo a outra metade. Agora, quando ele não tem esse retorno, porque o objeto não está dando, ele vai entrar num conflito psíquico. Ou ele vai dar uma de demo, ou ele vai dar uma de anjo, e aí estabelece o processo da relação. Então, nós percebemos que no consultório, a maior parte das relações não são de amor verdadeiro. Os investimentos são em objetos parciais. A pessoa dá para receber alguma coisa. Agora, quando eu faço investimento empáticos, o que eu estou doando? Eu estou me dedicando em tempo, recursos materiais, afetivos, para proporcionar felicidade. Aí eu dou e não espero nada de retorno. Aí eu estou em autorização empática. Esses são os grandes investimentos. Porque o ego não tem frustração. Porque ele dá da sua energia e o prazer dele é proporcionar felicidade. O nosso grande trabalho no consultório é ensinar os nossos pacientes a fazer investimentos num grau de motivação melhor. É como Francisco diz, é dando que se recebe. Eu não espero, mas a felicidade do outro me traz um certo prazer, né? Então, na verdade, para a gente entender o conceito de investimento em objeto, nós vamos ter que entender como os 5 sentidos fazem investimento nesses objetos. Mas nós teríamos que seguir a teoria da motivação fisiológica, para atender a necessidade fisiológica, segurança, reconhecimento, autorização do self e autorização empática. Wilson, fala para a gente agora um pouquinho sobre
sobre investimento, desinvestimento e contra-investimento. Nós estamos novamente no campo da concepção econômica do ego, né? A palavra sobre investimento ou super investimento, ela é clara por si só, né? Então, são novos investimentos que são feitos sobre as mesmas estruturas. Então, por exemplo, sobre o investimento do ID. Então, eu tenho uma representação recalcada. Está lá. Exemplo de uma representação recalcada. Eu vi uma pessoa me agredindo e eu dei uma de anjo. Eu me calei para não brigar. Sai de reto, Satanás. Eu peguei a minha agressividade naquele momento e reprimi e recalquei. Se eu reprimi, deixei no pré-consciente. Recalquei, botei lá no inconsciente. Aquela agressividade ficou contida, eu não lembro mais dela. Mas a primeira vez que o ego estiver numa situação embaraçosa, aquela lembrança, aquela memória que está lá, recalcada, com uma quantidade de energia, de quanto de afeto ligado à agressividade, o ID passa e se qualifica ali, ele traz um representante psíquico. Quer dizer, quando o ID novamente passa nas representações recalcadas, ele, de certa forma, ele cria uma sobreexcitação, um sobreinvestimento de energia. Não é? Isso é o princípio da mente inconsciente, porque se não houvesse esses sobreinvestimentos do ID sobre o recalcado, não teria o retorno. Nós já estudamos aqui o conceito de soma de excitação. Quando um sistema ele está com uma excitação mínima, essa excitação não passa do inconsciente para o pré. Quando há sobreexcitação, a quantidade de energia está muito alta, aí ele rompe as barreiras do sistema e vai ao pré-consciente. Então eu posso dizer que o sobreinvestimento está muito ligado à sobreexcitação, que a gente já estudou. Agora, eu também posso fazer um sobreinvestimento numa representação que está reprimida. Toda vez que você ficar pensando sobre algo que está lhe incomodando, desprazeroso, você está sobreexcitando aquela representação que está no pré-consciente. É por isso que quando a pessoa sente mágoa e continua sentindo a mágoa e pensando na mágoa, cada vez aquilo aumenta mais. Né, toda vez que você falar do desagradável, você está sobreinvestindo uma representação do pré. Eu também posso fazer um sobreinvestimento sexual. Se você tem uma representação agradável de desejo sexual e você começa a pensar nela, você sobreexcita, sobreinveste aquela primeira representação. Interessante. Então, a maior parte dos sobreinvestimentos são do ego, que pode ser intrapsíquico, nas estruturas reprimidas, ou através dos contra-investimentos nas estruturas recalcadas, que nós vamos ver já já. Agora, é muito interessante. O ego também ele faz sobreinvestimento nos objetos. Toda vez que você tem atenção concentrada, a atenção humana é um sobreinvestimento. Você, por exemplo, está numa tela de computador, você está vendo alguma coisa, você está lendo alguma coisa, você está fazendo você está constantemente olhando aquela tela para resolver alguma coisa. Você está fazendo investimentos contínuos, é um sobreinvestimento. Eu já falei até que quando você faz um investimento constante, um sobreinvestimento, num sentido, você empobrece o outro. Se você usar demais a visão, sobreinvestindo nela, empobrece a audição. Então, fala-se de sobreinvestimento em objetos através da atenção concentrada. Você também pode falar de sobreinvestimentos pelos traumas crônicos, que é o investimento de novos recalques. Por exemplo, você tem uma mágoa que se associa a outra mágoa, que se associa a uma culpa, a um sentimento de inferioridade. Você vai recalcando tudo isso. A energia de excitação vai pegando o neurônio e vai subindo, vai sobreinvestindo o neurônio, vai sobreexcitando o neurônio. Você então, quando pegar, às vezes nós percebemos
um trauma crônico aparecendo por uma besteira. O indivíduo está 20 anos guardando mágoa, guardando mágoa, guardando mágoa, guardando mágoa. Chega um ponto que aquela sobreexcitação tem que sair de lá. Chegou um limite do sistema neurológico. Então pode ser drenado para o psíquico, vai produzir uma formação de sintoma, pode ser drenado pela complacência somática para o corpo, produzindo uma conversão, uma histeria. Mas tudo isso vem de um processo sobre investimento, não é? Já a noção de desinvestimento é muito mais fácil. A nossa função no consultório é desinvestir representações que estão recalcadas. Então o paciente chega com uma mágoa muito intensa, nós vamos fazer ele lembrar desse fato, fazer a catarse, fazer a abreação, ele vai botar aquela energia de